Ô, gente boa, boa tarde, o Senhor Jesus abençoe. Vamos aproveitar aí um pouquinho o tempo que teremos juntos. Quem está lá atrás, chega perto para facilitar. E vamos pedir ao Senhor que esse tempo seja útil para todos nós, para o Senhor nos conceder consolo, graça, vigor, vida. Louvado seja Deus. Agradecemos-te, Senhor, a vida dos irmãos tão preciosos, suas famílias, a igreja onde cada um serve, e nós oramos pela retaguarda dos teus servos, para que seja protegida, todos aqueles que eles amam, que sejam guardados no Senhor onde estiverem. Nós oramos por boas notícias na volta de cada um ao dia a dia do seu ministério, por descanso, por renovo. Oramos ao Senhor que esse final de ano, o Senhor, na sua bondade, nos dê colheitas novas e encorajadoras. Obrigado por esse tempo aqui, pelos irmãos que já vieram, pelos que serviram de tantas maneiras diferentes e ainda estão servindo agora e vão servir mais tarde. Obrigado pelo som. Obrigado pela internet, pela energia elétrica. Obrigado, Senhor, porque como que o Senhor nos ama e envia tanta gente para nos ajudar. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos bater uma bola aqui, trocar umas ideias, se quiser. Se não quiser, vamos tomar banho. Alguém tomar banho, é tomar banho mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Levanta a mão aí que o microfone chega. Se não quiser, não quer. Lá, o substância lá. Reverendo, nós temos uma dinâmica de não avançar em muitas regiões com mais de 100 membros. O senhor tem falado isso já há alguns anos. Qual o desafio para nós que estamos com essa dificuldade ou luta, ou mesmo regional, enfim, para ultrapassar essa casa dos 100, dos 120 e não recuar? Ô, irmão, o tema nosso aqui do oitavo esse ano é alcançar e cuidar. Como conversamos aqui nesses dias, nós vivemos da dinâmica evangelização e edificação. Não há métodos definidos para evangelização. Não há métodos definidos para edificação. Isso é a responsabilidade da liderança. Anos atrás, nós queríamos definir princípios que poderiam nortear o crescimento da oitava igreja. Então, continuo estudando até hoje e nós aproveitamos o movimento do crescimento natural da igreja com os 7 princípios que eles têm e acrescentamos um nosso da oitava. Então, são 7 princípios para o crescimento da igreja. Não é necessariamente nessa sequência. Primeiro, um culto inspirador. O culto público é a oportunidade de crescimento da igreja exponencial que nem todo pastor aproveita ou que os pastores não aproveitam. Então, um culto inspirador. É um culto que vale a pena ir. O culto inspirador dá muito trabalho, mas esse é um princípio. Um outro princípio é espiritualidade contagiante. Vale a pena conhecer o povo que diz ser crente dessa igreja. Esse povo está apaixonado com Deus, esse povo tem a paixão pela oração, paixão pela Bíblia, quer viver crescendo na fé. Vale a pena conhecer esse crente. Então, espiritualidade contagiante.
Terceiro, liderança capacitadora. Líderes que formam líderes, 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 que formam líderes. Não para. Constantemente tem que ter formação de nova liderança, formada a oportunidade, formada a oportunidade, formada a oportunidade, formada a oportunidade. Quarto, ministérios orientados pelos dons espirituais. Muitas congregações, especialmente as nossas presbiterianas, o ministério é orientado pela eleição. E todo ano é uma confusão. Porque tem politicagem, tem política. Então, aqui, há muitos anos na oitava, nós decidimos que os ministérios são liderados por quem? Liderança capacitadora, espiritualidade contagiante, e nós vamos ajudando a pessoa a posicionar dentro dos dons espirituais que Deus concedeu à luz de 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4 e mais. Estamos no 4 ou no 5 aí? 4. Eu falei 4 ou falei 3? Quinto, grupos pequenos. Pode dar o nome que quiser. Nenhuma igreja consegue ser cuidada se não for no grupo pequeno. Nenhuma. Pode ter 10, pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40, pode ter 10 mil. Como são liderança que capacita a liderança constantemente. Quando tem a mentalidade mais da célula, o presbiteriano foi proibido de falar célula nos anos 90, porque toda vez que falava célula, pensava no G12. E, cara, o G12 pôs o ovo em pé, é a metodologia. Acabou desgovernando para dominação. Mas, se você tiver 12 pessoas que cuidam de 12, que cuidam de 12, que cuidam de 12, então vamos mudar. 10 que cuidam de 10, vamos mudar. 11 que cuidam de 11, vamos mudar. 7 que cuidam de 11, vamos mudar. 13 que cuidam de 11, vamos mudar. Entendeu? Sem grupo pequeno, não tem como cuidar e não tem como evangelizar. Grupo pequeno não acontece, o pastor falando do púlpito. Irmãos, a partir de hoje nós vamos ter grupos pequenos nessa igreja. Nada disso. Liderança que capacita, tem que ter a compreensão do que é que você quer. Você tem que criar a comunidade da visão para fazer mudança, senão não muda nada, só a confusão. Estamos aí na quinta. Sexta. Evangelização focada nas necessidades. Como que vamos atingir crianças? Como que vamos atingir jovens? Como que vamos atingir casais? Como que vamos? Nós percebemos uma necessidade e vamos para cima. Então, nesse sentido, nós temos aqui na oitava o que nós chamamos o retiro evangelístico, onde quem tem dúvida da salvação, quem nunca pensou em ser de igreja, quem tem dúvida se deve batizar ou não, nós fazemos um retiro sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo, ou do sábado o dia inteiro, para explicar o plano da salvação, falar sobre libertação, orar para expulsar demônio. Então, nós estamos de qual? 7, que é evangelização focada nas necessidades. De novo, hein? Primeiro, culto inspirador. Segundo, espiritualidade contagiante. Terceiro, liderança capacitadora. Quarto,
Ministério focado nos dons espirituais. Quinto, grupos pequenos. Sexto, evangelização focada nas necessidades. Tem que alcançar os casais. Inventa um método. Não tem um método para alcançar casais. É curso de casais, é mulher única, mulher extrema, homem ao máximo, homem ao mínimo, qualquer coisa. É reunião de oração, é churrasco, é legendário, como é que chama aquele outro, o miudinho? É o Minion. É o método, nós que inventamos, gente. Nós que inventamos o método. O pastor não fica aí brigando esse método. Ah, não, aqui tem que ser... vamos pegar os presbiterianos. Aqui tem que ser o PH. Se não for o PH, não pode ter. Pode ser o PH, HPU. Não tem problema, irmão. Nós queremos achar os homens. Ah, não pode ter culto dos empresários, porque isso aí parece aqueles outros. Ai, que preguiça. Não tem um método que é canonizado. Estamos aí em qual? 7, é? 8º. Bora lá. Culto inspirador. Espiritualidade contagiante. Liderança capacitadora. Ministérios focados nos dons espirituais. Grupos pequenos. Evangelização. 7. Estruturas funcionais. O que são estruturas funcionais? Culto é estrutura. Então, já conversamos um pouco, que é terça-feira, culto de oração, quinta-feira, estudo bíblico. Por que que tem que ser? Por quê? Já discuti isso com os irmãos, discuti não, falei de longe. Escola dominical é estrutura, é método, não é doutrina. Só que no inconsciente coletivo da igreja evangélica clássica, domingo, 9 horas da manhã, é quase santificado. E não tem nada de errado, nós temos que aproveitar a gente. Estruturas funcionais. O culto é que hora? É 9 da manhã, é 10 da manhã, é 7 da manhã, é 6 da manhã. Aqui no 8º, irmão, já tive uma confusão brutal para mudar o culto às 19h30 para as 18 horas. Pensa uma confusão. Não, igreja reúne é domingo às 19h30. Por que não pode às 18, irmão? Porque 18 horas não é hora de culto, reverendo. Mas por que não é, gente? Porque não é, até que, de novo, as mulheres que não têm cargo, mas que têm liderança, falam assim, gente, o pastor tem razão, vamos ter o culto às 18, porque segunda-feira a gente vem para o culto às 19h30, quando acaba é 9 horas da noite, até a gente chegar e dar lanche, quando a gente vai pôr a família para dormir, é 10h30 da noite. Amanhã, segunda-feira, os crentes chegam tudo com o olho no fundo, parece que foi para a balada dia domingo. Vamos mudar para as 18, que a gente dorme mais cedo. Lê do engano. O culto terminava às 20 horas e os crentes só iam embora 21h30, 22 horas. Por quê? Porque o pós-culto é aquele negócio lá de ontem. Os crentes precisam encontrar no pós-culto. Se você acaba o culto 15 minutos mais cedo, os crentes vão gostar e vão conversar e vão embora 40 minutos depois. Mas se você atrasar meia hora, isso acaba e só.
essas estruturas que nós temos, como é que nós ensinamos a Bíblia? Quais as estruturas que nós montamos e desmontamos? Estamos com quantas aí? 7 ou 8? 7. Oitava. Amor, a marca do relacionamento entre os irmãos. Temos que ensinar, temos que insistir, temos que orar, temos que pedir a Deus para os irmãos aprendam a amar uns aos outros. Temos que criar oportunidade para os irmãos cheirar uns aos outros. Criamos o arraial do CPL para ver se nós encostamos uns nos outros. De quando em vez, um mês inteiro, termina o culto, quarta-feira à noite, nós temos lanche no salão para os crentes conversar um com o outro. Toda quarta vem no culto. Tem lanche, quanto que é? 0. Tem época que nós temos cantina, mas às quartas da confraternização, nós vamos comer aquelas coisas que vocês comeram ontem, canjiquinha, nós vamos comer. Nós estamos perto uns dos outros, irmão. Aprender aí os pastores vão lá, os presbíteros vão lá, abraça os irmãos, beija os irmãos, ora com os irmãos, ri com os irmãos. E também tem que fazer festa com os adolescentes e festa com os jovens. Aprender a gostar um do outro, irmãos. E a nona é nossa aqui, a oitava. Nós acrescentamos generosidade contagiante. Tem que ensinar a igreja a investir nas pessoas, nos irmãos, uns nos outros. Tem que ensinar. Ao lado desses princípios, então nós não estamos falando de método em nenhum momento, nós falamos de princípios orientadores. Ao lado disso, nós temos que ter uma administração que nos ajude a fazer isso funcionar. Então, ao lado disso, nós temos muita gente trabalhando. Aí nós temos que formar voluntários, e nós temos que treinar, e nós temos que trabalhar, gente. Então, nós pensamos em evangelizar. Aí, é claro, aumenta o povo, tem que aumentar o espaço. Então, aí nós precisamos, o povo vem de carro, nós temos que pôr um lugar para ele guardar o carro dele, para não ficar aqui cantando ao que está sentado no trono e ficar olhando a janela, ver se roubou o carro dele. Não dá descanso, cara. E teve uma época que nós não tínhamos segurança, então eles roubavam carro todo domingo. Aí nós contratamos um segurança. Eu morava aqui no bairro, um dia eu estou vindo a pé, estou vendo um segurança nosso com um revólver na cabeça do cara. Aí o outro fez assim para mim. Atravessei a rua, quando cheguei aqui, eu falei, chama os caras lá. Quem foi? Pastor, tem uma gangue que descobriu que roubar carro aqui é a coisa mais fácil. Nós pegamos um dos chefes, que eu sabe quem é, pusemos um revólver na cabeça dele e falou, avisa seu chefe, se voltar aqui alguém, só leva o pacote. Nós vamos fechar um por um. Falei, irmão, eu não quero violência. Falei, não, pastor, bandido não entende conversa de oração, não, pastor. Bandido é... Então, nós vamos comprando e vamos... E aí, é claro, aqui não tinha ar-condicionado, irmãos. Então... precisava ver aqui a festa. Aí umas donas falavam comigo, falava na cara dura. Falei, irmão, tem tanta gente com calor. Então você vai dar uma oferta especial hoje que nós vamos comprar o ar-condicionado. Quem está sentindo calor, diga amém. Pergunta que eu tenho uns irmãos aqui que estão aqui, que eles precisam dar uma palavra com vocês.
Microfone lá. Tem a moça lá e tem o varão ali. E tem aqui também, aqui, ó. E tem o povo nosso aqui, ó. Quem quer falar aí do povo nosso, depois o Quirinos vai falar sobre ensino, o Eduardo vai falar sobre célula, o Renato vai falar sobre administração, os outros presbíteros que aqui estão. Ô, pastor, boa tarde. Boa tarde. Aqui, ó, só para... O senhor estava falando sobre tamanho, né? Tamanho da igreja e quantidade de membros. Só para entender qual foi o momento que vocês decidiram fazer um segundo culto, ou um terceiro ou um quarto. Se isso está ligado à quantidade de pessoas, se isso está ligado a um outro tipo de estratégia, a outra oportunidade. Ô, irmão, obrigado. Tem alguns anos atrás, nós começamos a pensar em planejamento estratégico, mas não pensávamos nisso aqui, não. Nós pensávamos em orar e ganhar as almas. O cara falou assim, pastor, como é que foi quando o senhor tinha 23 anos, que o senhor fez um projeto de carreira, que quando chegasse com 69 ia estar desse jeito? Que é isso, Zé? O reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus é poder do Espírito Santo. Tem dia que não ganha ninguém, tem dia que ganha 60. Tem dia que não vem um visitante, tem dia que vem 100. Então, aí é claro, a gente tem que ter um planejamento, como é que vai gastar o dinheiro, tem orçamento. Claro, o orçamento é antigo. Mas é o seguinte, irmão, nós ganhamos e o povo vai chegando. Aí, quando dá o overbooking, nós temos que pensar de, não tem mais lugar, vamos criar outro culto. O Rick Warren escreveu Uma Igreja com Propósito. Quem leu? Quem não leu está atrasado muitos anos. E aí tem aquela turma que fala assim, como é que eles chamam, gente? Pragmatismo. O Rick Warren pôs o ovo em pé. O Rick Warren escreveu lá assim, uma igreja que ora, uma igreja intercessora, conhecida pela intercessão, não cresce. Mas uma igreja sem oração não cresce. Uma igreja que tem aquele pregador famoso, brutal, não cresce. Mas nenhuma igreja cresce se não tiver uma boa palavra. Aí o Rick Warren diz assim, uma igreja cresce com o favor de Deus, com sabedoria e com inteligência. Então é o seguinte, irmãos, ó, lá onde nós estávamos era 220, ficava 50, 60 em pé. Irmãos, e o povo é assim, irmãos, fica em pé hoje, fica em pé amanhã, fica em pé depois da manhã, semana que vem não fica em pé mais não. E aqui já aconteceu, irmão, nós começamos aqui, nós tínhamos a escola bíblica que tinha um culto à tarde. Aí lotou aqui, e aí nós começamos um culto 10h30, e um culto à tarde. Eu olhando, o cara passou, parou. Falei, irmão, você está indo para onde? Falei, pastor, estou achando que está cheio demais. Eu estou indo lá para a Lagoinha. Você não toma vergonha nessa cara grande sua, não, que você é membro aqui da 8ª. Esse pastor está lotado. Então nós vamos começar outro culto. Gente, o lugar não cabe, otimiza o lugar. Você viu que o prédio aqui, ele está saturado. O prédio está cheio esses dias, tudo quanto é lugar está lotado. Ainda tivemos que inventar a tenda lá, porque senão não tem jeito. Ô, cara, é possível que você não vai pensar? Irmão, todo ano o pastor devia ler um livro sobre o crescimento da igreja. 1, 2 ou 3. Todo ano eu leio. 2, 3, 4 livros. Peguei um livro agora para reler. Quebrando a Barreira do Crescimento, um livro em inglês. Que eu li ele, vou ler de novo, comecei a ler de novo. Cara, ali, os livros que construíram um pedaço da história da 8ª estão tudo lá no sebo. Ou os caras não enxergam. Eu fui lá e tirei já 3 de lá. Claudinha disse que eu caí da graça.
Você não pode, um livro desse está aqui. Ontem eu estava pesquisando, querendo saber sobre esse livro, vou levar de volta. O sustento do Danilão aí, ó, com a palavra. E depois a irmã. Cadê o microfone, Zé, do homem ali, ó? Estava lá perto da irmã. É bom que você corre. Com 2 microfones, Zé. O pastor, eu conversei com alguns pastores e o que eu pude perceber é que eles querem implantar algumas coisas novas na igreja, mas existe uma barreira chamada presbítero. Ele é presbítero, hein, irmão? Então eles querem implantar, encontra lá um casca grossa, impede o trabalho dele, e dali a pouco coloca ali uma lista para poder tirar o pastor da igreja. Como é que enfrentar isso? Com a palavra, o nosso presidente do sínodo, o presbítero Renato Laranja, que é presbítero da nossa igreja, que está lidando com a administração na igreja, no sínodo e na igreja presbiteriana no Brasil. É um advogado brilhante e é o que olha toda a nossa área jurídica. E um trabalhador braçal aqui da 8ª. Porque se deixar, Renato vive consertando as tomadas. Vai lá. Seguinte, eu tenho um bom tempo de caminhada aí, né, na igreja presbiteriana. Lá na juventude, fui presidente de federação, confederação, e essa questão de relacionamento pastor e presbítero na igreja não é de agora, não é de longa data. O presbítero ele tem que ter a mesma visão de um pastor, ele tem que ter visão do reino. Se ele não tiver visão do reino, ele vai ser um tropeço na igreja. Aquele presbítero que tem o cargo, ou então anseia pelo cargo, só pelo título, só para aparecer, só para no dia de servir ceia, ou então para ser o pé que vai atrapalhar um monte de gente para tropeçar nele ali, vai gerar confusão geral. Mas quando o presbítero tem um coração de pastor, ele está como um apoiador do ministério pastoral da igreja, não faz muita diferença para a igreja se é o pastor A, B ou C. É o pastor. Se ele for um cooperador, se ele for um auxiliador, se ele for uma pessoa que interessa por conversões de pessoas, ele vai ser apoiador. Todas as vezes que você vê um presbítero que atrapalha o ministério pastoral, o desenvolvimento da igreja, você pode saber que ele é um cara que não está no cargo ou no lugar certo. Ele precisa de uma transformação de vida, assim como qualquer outra pessoa, porque o líder, presbítero, diácono, presidente da SAF, presidente do PH, qualquer tipo de liderança na igreja, passa primeiro pela visão, pelo entendimento de que o líder é um padrão para a igreja. Ele é visto por outras pessoas como um modelo, como um exemplo. E se ele for esse mau exemplo, uma pessoa que quer atrapalhar a vida do pastor, achar que todo o desenvolvimento da igreja é só o pastor, ele vai atrapalhar em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer lugar que ele for, ele vai atrapalhar. Agora, quando ele é um presbítero, ou um diácono, ou um líder qualquer que tem a visão de reino, entendendo que ele é um líder chamado por Deus, ou que ele ocupa um cargo no desafio de levar as boas novas do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho, as doutrinas bíblicas, a palavra de Deus, aí vai ser difícil. Agora, ele falou, sou presidente do sínodo, nós trabalhamos com mais ou menos 30 igrejas no total. Dessas 30 igrejas, você vai ver algumas igrejas que estão enfrentando sério problema de desenvolvimento do ministério daquela igreja, porque 1 ou 2 presbíteros atrapalham toda a dinâmica. Ele quer dominar a reunião do conselho, ele quer impor as ideias dele, ele quer que a família dele seja privilegiada, ele faz questão de que alguém da família dele tenha algum cargo de destaque na igreja. E o que é o destaque na igreja? Normalmente é o microfone.
Normalmente, aquele que vai desenvolver um ministério de louvor, que vai aparecer. Ninguém briga por tarefas que sejam escondidas, aquelas de apoio, aquelas que você trabalha nos bastidores, aquelas que você desenvolve um trabalho, por exemplo, e que não aparece. Ninguém briga por isso aí, briga por aquele que está no microfone, que está aparecendo, que vai aparecer na fotografia. Então, é por aí. Não sei se eu respondi. Ô, gente boa, quem são os pastores aqui? Levanta a mão, os pastores. Irmão, o pastor ora com amor pelos seus presbíteros? Essa é a primeira pergunta para o nosso coração. Porque o pastor sai do seminário com a seguinte mentalidade: disse Jesus, no mundo tereis presbíteros, mas tende bom ânimo, eu venci os presbíteros. O cara que chega com essa mentalidade na igreja, os presbíteros são inimigos dele. A família dos presbíteros são inimigos dele. Então, ele não chega para amar ninguém. Segunda coisa, como é que a gente consegue chegar no coração desse povo? Vem falar com o Senhor. O primeiro conselho que eu dirigi, na segunda reunião que eu dirigi, eu tinha 24 anos, o presbítero mais velho falou: moleque, você não sabe de nada. Eu fiquei amargurado com aquele homem. E eu falei com ele: o senhor me chamou assim, como é que o senhor vai ensinar seu neto me chamar? E aí tinha o genro e o filho do conselho e mais 2, que eram amigos deles de muitos anos. Eu falei: a reunião acabou. Então, nós podíamos orar, reverendo. Não tem oração, a reunião acabou. Mas, pastor, não tem mais pastor, a reunião acabou. Aí o filho do presbítero foi lá me visitar e disse: vim aqui pedir perdão ao senhor pelo papai. Não foi seu pai, não foi você que pecou comigo, você foi conivente. Quem pecou comigo foi seu pai. Então, agora, eu fiquei tão chateado com aquele homem que eu não aguentava ver ele no culto. Aí eu falei: Senhor, eu preciso servir esse homem, preciso amar esse homem. Preciso dar um jeito de servir ele, que ele entenda que eu não estou disputando o poder com ele. E um dia, eu soube que ele tinha perdido um parente amado dele. Ele morava na mesma rua do templo. Quando eu vi esse homem descendo a ladeira, eu subi para abraçar ele e orar com ele de coração, que eu sentia muito aquela perda dele. E aquele homem, quase 3 vezes mais velho que eu, chorou no meu ombro. Quando ele chorou, ele lavou meu coração. Então, tem essas coisas do coração da gente também. Outra hora, o pastor não sabe dirigir uma reunião de liderança. O pastor não sabe dirigir uma reunião com a liderança, não sabe dirigir uma reunião com sua diretoria, não sabe dirigir um complicado demais. Aqui na nossa liderança, o sistema é presbiteriano. O sistema presbiteriano, então a gente decide no voto. Então aqui no 8º a gente tem uma agenda. Aí tinha aquelas coisas que eu fui aprendendo. Quais são os nossos assuntos de hoje? 1, 2, 3, 4, 5. Aí o irmão falava assim: no final, eu queria pedir para conversar um assunto. Não, irmão, você vai falar agora, que nós vamos anotar aqui agora. Porque aquele assunto é que vai dar o B.O. Então nós começamos discutindo aquele assunto, é o primeiro da pauta. Outra coisa aqui na nossa liderança, fui aprendendo, né, irmãos? Pastor, eu queria dar uma ideia que a gente não tivesse mais água de coco para o pastor. Aí o pastor que não sabe dirigir diz assim: irmãos, então vamos decidir se vai ter água de coco ou não. Isso é ideia. No nosso conselho é o seguinte: irmãos, alguém apoia? Isso é uma proposta, irmão? Não, é só uma ideia. Não, ideia é ideia. Então, próximo assunto. Aí é uma proposta. Alguém apoia que não pode ter mais água de coco para o pastor?
Ninguém apoiou. Não entra na pauta, irmão. Não, está apoiado. Muito bem. Alguém quer discutir o assunto? Água de coco é caro. Aí o outro fala, eu quero fazer outra proposta, pastor. A partir de hoje o pastor vai tomar água de torneira. Alguém que apoia? Ô, irmão, se tiver apoio, nós discutimos. Se tiver apoio, não conversa. Aí o pastor passa conversando sobre água de coco. Ah, gente do céu. Aí encrenca a reunião. Então tem que aprender a dirigir, irmão. Respeitar as opiniões contrárias, não ficar nervoso que a pessoa discorda de você. Dá oportunidade a todo mundo de opinar. E você sabe, em reunião da diretoria, tem sempre os que falam mais e os que nunca falam. Então, de vez em quando, você começa pedindo a opinião dos que não falam. Por quê? Tem gente que está esperando para onde o vento sopra. Se aquele irmão votar, eu vou com ele. Se ele não, irmão, qual a sua opinião? Não, pastor, mas eu não tenho opinião sobre isso, irmão, mas você foi eleito para dar opinião. Você não está aqui para ver o vento soprar. Não, mas eu dispenso minha palavra. Tá certo, dispensou. Depois que todo mundo falou, ele pediu, irmão, você dispensou sua palavra, você não tem jeito agora. É brutal, porque aí você tem constantemente que consolar e confrontar, confrontar e consolar. Então aí outra coisa que o pastor, às vezes ele tem uma reação da diretoria, da liderança, de um diácono, de um líder de ministério, de célula. Irmão, vai lá visitar o irmão, conversar com ele olho no olho. Segundo, a gente tem que construir a comunidade da visão. Irmão, nós vamos agora ter água de coco aqui. Então, quem que vai votar? Vai votar todo mundo. Vamos lá conversar e tal. Não levando o assunto, tá entendendo? Ô, irmão, você gosta de água de coco? É bom, né, pastor? Bom, tal. Você acha que a igreja desperdiça dinheiro e tal e tal? Mas e se eu estou falando água de coco, mas nós estamos falando dos princípios, dos 9 princípios. Aí explica para todo mundo, esclarece para todo mundo alguma dúvida. Não, pastor, não entendi isso. Vamos explicar, nós não vamos começar a mudar nada enquanto todo mundo não entender, gente. E a gente tem um púlpito na mão todo domingo. Ensina a palavra. E claro, o fato dos irmãos não gostarem de sua ideia não significa que estão em pecado, não. Ou eles não entenderam, ou então Deus está falando de outro jeito. A irmã lá pediu. Pastorzão, sou ministro de música da minha igreja, presbiteriana Jardim das Oliveiras, lá de Governador Valadares. Pegando um gancho aqui com meu tio Renato, que ele falou sobre essa questão da administração, de liderança, mas como ministro de música, qual que é a conexão que as canções, o repertório, com o culto, com a pregação, qual que é a palavra que o senhor pode trazer para a gente como ministro de louvor da igreja? Obedece ao seu pastor titular. Você pode chegar e dizer, queria ensinar isso, queria ensinar aquilo, queria ensinar aquilo. O que é que o senhor acha? Não quero, não quero. Pastor, eu queria que a gente aprendesse essa canção. Não quero essa, eu quero essa, essa e essa. Parabéns, minha irmã, a senhora está de olho em tudo, muito bem. O pastor da igreja que opina, gente. A banda chega aqui e fala assim, em algumas igrejas presbiterianas, 40 minutos é nosso. Que isso? Eu falo com o pessoal do Ministério do Louvor, uma música. Aí eles vieram reclamar comigo, aqui nessa igreja. Nós ensaiamos a semana inteira e o senhor falou uma música só. Cuidado que domingo que vem nenhuma. Que isso, gente? Ou tem consideração, ou respeita a liderança pastoral, ou não dá. Por que me contratou? Também descontrato.
Nós aqui na oitava já tivemos assim, irmãos, avisei. Se chegar atrasado, não pega nenhum instrumento. O culto é 18 horas. Se chegar 18h01, não pega instrumento. Chegou 18h05, 18h06, aí foi para o piano. Foi para a guitarra. Vamos cantar a capela, irmãos. Aí acaba, você sabe, acaba a reunião, os pais, os tios, todo mundo vem e diz, não é possível, os músicos estavam tudo aí. Pergunta a eles o que é que nós combinamos. É que se chegar atrasado, não pega o instrumento. É tenso, mas nós não concordamos com isso. Então vocês não vão concordar comigo, porque aqui comigo é assim. Aí tem a outra coisa, que o pastor não começa o culto no horário. O culto é 7 horas, nem ele chegou às 7. Irmão, aqui é o seguinte, nós temos pastores escalados para o culto. O culto tem que começar no horário. Por quê? É para honrar quem chegou. Tem horário para acabar? Regra geral tem, 1h15, 1h30 de culto. Então, esses detalhes que minam a liderança pastoral, porque, cara, culto de jovem, não começa na hora. Culto de adolescente não começa na hora. Célula não começa na hora. Não é que tem um jeito de começar. A célula hoje vai começar com uma dinâmica, a célula vai começar com oração, mas começa na hora. Então, às vezes, o pastor vai perdendo isso. Não, mas nem os presbíteros chegam. Não tem nada a ver com presbítero, nem com diácono, nem com ninguém. Eu tenho com o horário que nós marcamos. Todo mundo pode ter um BO enquanto vem para o culto? Tem, por isso que tem que ter 2 ou 3 escalados. Que você sabe que vai atrasar, então você liga para o presbítero, irmão, você já está no culto? Não. Ligo lá, irmão, já tem um diácono no culto? Tem, irmão, quando der tantas horas eu estou atrasado, você vai abrir lendo o salmo tal. A banda já está aí? Já está. Depois que você abrir e orar, os irmãos já sabem. Aí ligo também para quem é que está escalado. Ou ligo hoje nós temos o pastor do louvor, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Mas quando não tinha, irmão, glória a Deus que a gente sempre tem diácono, presbítero, tem homem, tem mulher, tem jovem, todo mundo que ajuda e a gente sempre está treinando. Pergunta, irmão. Então vamos embora. Quem mais? Dou-lhe uma... Oi, não, irmão. Ô, Fabiano, você vai emagrecer, Zé. Você está correndo igual um leão. Pastor, qual é a área que te dá mais, o senhor pensa, mais desgaste, o senhor fica mais pensando nela, aquilo lá que te ferroando, né, como lá no Goiás, e aquela que te dá mais prazer? Qual área que eu fico o quê? Te ferroando, fica te incomodando, fala assim, rapaz, esse negócio me incomoda Renato, demais. O Renato é meu companheiro da juventude. Nós éramos ainda solteiros, quando nós lidávamos juntos aí no reino. E ele foi meu diácono, é meu presbítero, entrou junto com o Noé já partiu para a glória e o Renato está aqui firme. Fala, Renato, o que você vê para me ensinar e para falar com os irmãos que ele acompanha de perto? Aqui é uma igreja que tem muitos pastores, então nós temos hoje na nossa equipe, são 17 pastores, 15 pastores com assento no conselho e 2 pastores que são pastores missionários. Nós já temos 2 que vai ser ordenado no final do ano, então a nossa equipe pastoral no ano que vem vai ser de 17 pastores com assento no conselho e 2 missionários, 19 no total. E nós temos 20 presbíteros. Nós administramos, a administração do conselho tem comissões permanentes,
Cada comissão cuida de uma área. Então, a preocupação maior do pastor Jeremias, ela é com a parte, vamos dizer assim, espiritual, a parte de doutrinas e de ensino bíblico, de pregação, de evangelização, de missão da igreja. Alguns aspectos que envolvem administração ou assuntos administrativos, tem uma comissão de administração que ajuda e que leva para ele só os pontos principais. Eu acredito que a maior preocupação do pastor Jeremias do ministério pastoral dele, não é com nada disso, cor de cadeira, cor de banco, ou se vai ter bandeiras, não vai ter bandeira, não é nada disso. A maior preocupação dele é se a equipe pastoral dele está com o coração no reino, no ensino, na pregação da palavra. Essa é a maior preocupação dele. Ele cobra direto de todo mundo. E ele cobra também dos pastores, dos presbíteros, o seguinte: se a gente está em dia com as nossas contas e com os nossos dízimos. Então, nesse aspecto é o seguinte, que na visão dele, pastor e presbítero tem que dar o exemplo, tem que ser o modelo, aquele que eu já tinha falado aqui antes. Então, eu acredito que todo o ministério do pastor Jeremias é se a igreja está evangelizando lá fora e se está ensinando aqui dentro. Essa é a maior preocupação dele. O resto, nós levamos e damos certo. Irmãos, a oitava nem sempre foi assim. A oitava partiu de 150 pessoas para chegar desse tamanho, para chegar esse tanto de gente trabalhando. Quando a igreja está crescendo, a gente faz tudo, irmãos. Eu li o Peter Drucker, 7 livros dele sobre administração. Eu discuti com os diretores de banco aqui como é que a gente administra, o que escala, o que não escala. Agora, no CPL, aqui, eu fui lá fora ver onde é que essa mosca, essa abelha está saindo para morder o povo. Eu não tenho nada a ver com isso? Não tenho e tenho. Onde é que foi que mordeu a senhora, irmã? Ela disse, ó, a abelha me mordeu. Aí eu brinquei com ela, vai nascer mel nessa perna. Onde é que foi, irmã? Lá no vizinho. Aí eu chamei o diácono e disse, irmão, vamos resolver isso aqui. A irmã disse, se puser sabão em pó, resolve. Aí eu falei, resolve isso para mim, os diáconos. Aí os diáconos chamaram o administrador da igreja. Mas, irmão, é só para dar uma ilustração. Eu já fui buscar sabão em pó e pôr na abelha, para pegar o exemplo de hoje. Então é o seguinte, a vida é dinâmica, onde a gente... Aqui, irmãos, quando eu viajo, olho todo, quando eu viajo e volto, o povo endói daqui. Porque quando eu chego, eu falo, ô irmão, por que esse jardim está seco? Por que essas flores não estão viçosas e bonitas? Aí eu dou uma olhada, tem um saco de lixo lá, irmão. Que saco de lixo é aquele ali, irmão? Por que tem isso e tem aquilo ali? Aí eu ando aqui na igreja, irmão, tem chiclete debaixo desse banco? Os presbíteros não sabem disso. Onde é que tem chicletes aqui que o povo está pondo? Pediu para olhar se tem chicletes aqui debaixo dos bancos? Aí eu vou lá na galeria e olho, isso aqui, por que isso aqui está sujo desse jeito? Eu entro aqui no corredor da igreja, você sabe que tem aquela janela ali. Eu passo o dedo lá, tá suja meu dedo. Eu chamo um dos irmãos e digo, irmãos, dá uma olhada para mim, se isso aqui está limpando ou não, porque amanhã é dia domingo. O cara passa o cotovelo aqui e sujou. Então a gente olha tudo, irmão. A gente olha tudo. Um dia eu estava assistindo online um culto de adolescentes lotado. Fizeram um negócio aqui parecido essa mesa bonita assim, mas ali tinha um pano aqui na frente. Ali tinha a ponta de um sapato, de um tênis. Eu fotografei o tênis online e mandei para o pastor de jovens, dizendo, varão, o que esse tênis está fazendo aí nessa transmissão online? Ele disse, ô pastorzão, a gente não viu não, tira agora. A gente olha tudo, irmão. O pastor titular olha tudo, irmão. Bolsa, não sei o quê, bolsa, isso, aquilo. Eu vou te contar, irmão, a gente olha tudo, irmão, nem sempre a gente vê tudo. Mas o pastor titular, o que me apaixona olhar? Me apaixona ganhar a gente para Jesus. Mas você é o administrador geral, Zé. Irmão, por que aquela luz está apagada?
Ah, pastor, a gente não tinha visto, não, irmão. Nós temos manutenção, manda consertar, irmão. Já passei aqui na 8ª, 00:30, tudo aceso aqui. Dei a volta e chamei o vigia. Falei, irmão, por que está tudo aceso? Ah, pastor, porque o culto acabou, esquecemos de apagar. Irmão, você está sendo pago para apagar, irmão. Se eu não passo aqui, ficar aceso a noite inteira? E já aconteceu de tudo nessa igreja aqui, irmão. De vez em quando eu resolvo vir orar aqui 3 horas da manhã, sem ninguém saber. Aí um dia eu bati aqui 3 horas da manhã, o vigia saiu de touquinha para me atender. Falei, irmão, você estava deitado, irmão? Há muita coisa que eu faço que ninguém sabe, irmão. Ninguém sabe, os presbíteros não sabem, os diáconos não sabem. Às vezes, Claudinha sabe. E também não faço propaganda, irmão. Nós estamos ligados na vida dessa igreja, irmãos. Nós estamos ligados. Passa num grupo da igreja, ore pelo irmão fulano que está doente. A maioria do povo põe aquelas mãozinhas. Já viu? Pastores, presbíteros, põem aquelas mãozinhas. Eu pego meu celular e ligo para o irmão. Meu irmão, o que está acontecendo aí com o senhor, sua esposa? A família começa a chorar, porque ninguém tinha se interessado aqui até aquele momento. Irmão, você é o pastor titular desse lugar. Você é o pastor daí, irmão. Você para de pôr mãozinha aí. Que isso? Presbítero, pastor auxiliar, diácono, liga para os irmãos. Então, às vezes o cara não está ligado do que é que ele está fazendo na vida. Aí é claro, a gente tem que orar, a gente lê a Bíblia, ora, eu leio o que eu gosto. Eu vejo filme, esses dias eu passei um filme de 2 horas sobre Lutero, eu vi ele em meia hora, porque tem certas coisas que a gente põe para andar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes o pastor não está ligado lá no negócio dele lá, Zé. Nós temos excelência na administração da igreja, nós temos excelência em quem cuida só de olhar terreno. Aí eu olho aqui, ando aqui no bairro e digo, irmão, olha aquela casa para mim, se nós podemos comprar ou não. Vê se aquilo está à venda, se aquilo é importante para nós. Irmão, você está ligado na vida, no seu ministério, de tudo. O presbítero não vem no culto. Vou brigar com o presbítero, não, irmãozão, Jesus te abençoe e te guarde, um motivo de oração. Às vezes ele já está com a alma doendo, ô reverendo, não estou conseguindo ir no culto. Então vamos orar para Deus te guardar, te abençoar, te proteger. Não estou ligando para cobrar dele do culto, estou ligando porque eu estou pensando nele. Aqui tem como é que é? O aplicativo da 8ª. Eu, todo dia, tenho alguém aqui do Ministério de Integração que liga em meu nome para dar os parabéns aos membros. Todo dia. Irmão Luísa, estou ligando da parte do pastor Jeremias para dar os parabéns pelo seu aniversário e o versículo de hoje para você é esse. Mas de vez em quando eu pego o aplicativo e gravo 10 segundos, dizendo, oi gente boa, hoje é seu aniversário. Estamos felizes porque o Senhor renovou a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. É uma bênção tê-lo na 8ª. Pastor, você tem sempre que criar uma conversa boa no seu ambiente pastoral. Como é que você vai criar uma conversa boa? Ficar lá dizendo, no mundo tereis presbítero? Ah, toma banho, Zé. É isso. Agradeça a sua igreja, ore pela sua igreja, abençoe sua igreja, reconheça os que trabalham ao seu lado.
Liderar, irmão. Estuda sobre liderança. Todos os livros do John Maxwell eu li. E acabo de ganhar um novo que ele lançou vindo ao Brasil. Eu li todos os livros de Dr. John Maxwell. Cara, a gente tem que ler, a gente tem que aprender, a gente tem que tentar praticar. Agora, os presbíteros sabem quanto eu já gastei de dinheiro estudando liderança? Não sabem. E eu vou encher a paciência da minha liderança com isso? Não. Irmãos, você sabe que nada daquilo que vai avançando é porque o cara deu sorte. O cara trabalhou pra caramba. Pra caramba. Aí o cara vê a igreja assim igual a nossa e diz assim, é assim mesmo, se eu fosse pastor daquela igreja, a igreja daquele tamanho, com aquele tanto de gente, ela tinha afundado você com a cabeça desse jeito. É por isso que você não é. Então, é outro jeito de ver a vida, gente. É claro, pastor Flávio Valvassouras pregou aqui para nós ontem. Você viu que ele é bom, cara. O pai dele, que foi o pastor Aguiar, pegou a igreja com 130 pessoas, 140, 200 pessoas e entregou com 9.000 para ele liderar. E plantou 50 igrejas. E comprou os estacionamentos todos. E comprou 2 lugares de retiro. E comprou um lugar com 90.000 metros para levar a igreja numa negociação cabulosa que até hoje lá ainda é zona rural. Mas o negócio em Campinas só está avançando porque ele é bom. Você põe o cara para jogar. Se o miserável não fizer nada, ele vai para o banco. Então é isso, cara. Você tem visibilidade. Quantos crentes você tem? 20. E daí? Pode virar 200, pode virar 2.000, pode virar 20. Quantos crentes tem lá? Aqui só tem 7. Ué, mas... E daí? O 7 pode virar quantos? Não, mas esse povo aqui não tem dinheiro. E daí? Vamos orar para a caixa de dinheiro vir. É brutal aquele lá, eu conheci Beto Zimmer. Beto Zimmer foi meu amigo. Ele está vivo ainda. Até hoje, o menino dele vende atleta para o mundo inteiro. Então, qual é a porção que Deus vai te dar? Eu não tenho a menor ideia, mas você precisa falar com Ele. Precisa falar com Ele. Eu decorei o Salmo 126, que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feitos. Falei, Senhor, o Senhor pode dar para a Lagoinha, o Senhor pode dar para a Central, o Senhor pode dar para todo mundo, mas dá os meus também. Mais uma e depois eu vou chamar nossos pastores para encerrar compartilhando umas coisas boas contigo. Quem tem, quem não tem, também deve. Dá para falar aqui. Olha, eu posso dizer o seguinte, na frente do pastor Jeremias e dos outros pastores da igreja, dos presbíteros que aqui estão. Acredito que eles não vão me bater, não. A verdade é o seguinte, o pastor Jeremias dá total liberdade para os pastores auxiliares trabalhar à vontade. Nós temos, claro, lógico, um planejamento, dentro do planejamento, cada um tem a sua liberdade. Aqui ninguém é impedido de participar de nada. Muito pelo contrário, a gente incentiva. Na nossa política, tem uma pequena verba, é uma pequena mesmo, mas a gente incentiva que os pastores participem de um congresso por ano com a esposa e um outro congresso ele sozinho. Agora, é claro, lógico, nós temos aqui o CPL, que é um ótimo congresso, então eles são obrigados a participar desse congresso, né? Só quando tem algum impedimento mesmo. Mas o pastor Jeremias dá total liberdade aos auxiliares e aos presbíteros também. Ele auxilia a gente com livros, com boas orientações, dá liberdade de ideias, como ele disse. No Conselho da Igreja, nós podemos apresentar propostas e, havendo apoio e sendo bem-vindo, é claro, lógico, que vai para frente. Então,
não há nenhum impedimento que a gente desenvolva um ministério individual, que cada um tem o seu tipo de ministério que desenvolve, mas coletivamente também a gente tem total liberdade de desenvolver. Então, essa liberdade de trabalhar com ele como pastor titular e, ao mesmo tempo, ser também presbítero, líder, isso é muito gostoso aqui debaixo da liderança dele. Agora, como ele disse, ele é atento a tudo. Ele sabe tudo dentro dos relatórios, das informações que recebe. Então, é um testemunho. Irmãos, nós tínhamos aqui um secretário que era o zelador. Ele era o zelador e nós queríamos dar uma promoção para ele. Olha quanto tempo tem isso. Varão, nós estávamos construindo. Não tinha dinheiro para construção, nem dinheiro para pagar o salário. Eu falei com o conselho, o último salário a ser pago é o meu. Paga de todo mundo, que era o zelador que tinha virado secretário e o zelador que tinha chamado zelador. O zelador que tinha virado secretário fez greve. Não abriu a igreja para ninguém. Eu cheguei lá e falei, varão, por que não abriu essa igreja? Porque eu não recebi meu salário. Na hora, eu falei no meu coração, vai embora. Mas não era o dia de mandar embora, nem a hora. Gastou ainda 1 ano e meio. Mas foi embora naquela hora. O homem que eu peguei de touquinha, vai embora. Hoje ele foi embora naquela madrugada, mas não foi embora no outro dia. Tem a hora certa. Um dia um pastor auxiliar meu, que eu amo e é irmão até hoje, numa conversa entre nós dois, ele falou assim, eu não sou pastor auxiliar, eu estou pastor auxiliar. No meu coração eu falei, vê, ele vai embora. Tem o tempo e o modo. O tempo e o jeito. Não é? Então, irmãos, tudo na vida começa pequeno. Você não começou andando e você não começou indo por churrascaria. Tudo começa pequeno. E quando eu já fui pastor sozinho aqui. Quando eu cheguei, nós éramos 2 pastores. Era pastor Will sozinho e uma equipe boa de voluntários. Eu vim para trabalhar com jovens. Desculpa aí os irmãos que já sabem disso. Aí eu fui dirigir a escola bíblica e tinha 4 jovens. Aí eu falei com ele saí para tomar um café com ele terça-feira, falei, Verendo, o senhor me convidou para ser pastor de jovens. 4 jovens na escola bíblica, 3 mulheres e 1 homem. E ele falou comigo assim, você quer ser pastor de jovens? Nós estávamos andando nas ruas de Belo Horizonte, não tinha ar-condicionado, ele pôs a mão para lá de fora e falou assim, os jovens estão tudo perdidos, meu filho, quer ser pastor de jovens? Vai buscar os jovens. Vamos embora, vamos buscar os jovens. Então, aí, quando o pastor Wilson adoeceu, nós tínhamos pastor associado, que não era presbiteriano, porque o pastor Wilson aguentava aquilo. Nós tínhamos um obreiro que não concordava com o batismo infantil. Eu falei, pastor, não vou ficar aqui, que essa igreja vai dividir comigo, eu vou embora. E o pastor Wilson era sensacional, irmãos. Ele pôs todo mundo para fora. Ele falou com aquele irmão que era obreiro, disse, irmão, você vai plantar uma igreja lá, não precisa nem ser presbiteriana, fica por lá mesmo. Irmão, eu era pastor da juventude e fui seu pastor titular e eu tomei uma decisão, priorizar o púlpito e a administração da igreja. E visitava o povo, e orava pelo povo, e estava presente em tudo quanto é culto. Eu virei um pastor super operacional, porque a igreja precisa ter uma boa conversa. Tinha dia, irmão, que eu trabalhava, eu com 2 filhos pequenos, trabalhava 21 horas. Um dia, Ana Maria era viva, cheguei lá em casa para almoçar e falei, Ana, eu estou tão cansada, a agenda era no papel. Falei, Ana, está tudo anotado o que eu tenho que fazer aí, Ana? Eu preciso dar uma cochilada, meu bem. Me chama dentro de meia hora. Deitei 12:30. Quando eu acordei era 9:30 da noite.
falei, Ana, eu tinha atendimento, eu tinha culto para pregar. Ela disse, eu liguei para as pessoas que o telefone estava aqui, dizendo que você teve um inconveniente e não podia atender. Eu liguei para um dos líderes da igreja para pregar no seu lugar no culto, na casa de não sei quem, e tal, e tal. Aí ela abriu a agenda nossa e escreveu daquele mês até o fim do ano, família, 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 semanalmente. E ela disse, a igreja precisa de um bom pastor esforçado igual você é, mas eu só tenho você de marido. Eu preciso de um marido e os nossos filhos precisam de pai. Então, irmão, o que a Irma falou é o seguinte, eu louvo o Senhor, eu tenho bom ânimo para trabalhar, irmão. Eu tenho bom ânimo para trabalhar. Aliás, aqui na equipe pastoral, o que a gente tem que falar com o povo é parar de trabalhar. Eles trabalham para caramba. Aqui não precisa empurrar ninguém para trabalhar. Aqui eu pergunto na reunião pastoral, quem está precisando de uma folga aí de 3 dias, levanta a mão. E quem levantar a mão não está em pecado, não. 3 dias, afunda, Zé, some. Desmarca a sua agenda, cancela seus aconselhamentos pastoral. Pastor, mas está marcado há 3 semanas. Fala com sua secretária que eu que mandei desmarcar. Se alguém criar casa, é falar comigo. Afunda, ó. Faz o que você quiser. Precisa descansar, afundar, sumir. Eu afundo, irmão. E eu aprendi isso com o pastor Wilson, porque nós trabalhávamos demais, irmão. Dia domingo, irmão, eu visitava igual um leão, terminava a escola bíblica, almoçava e visitava a tarde inteira. O culto nosso era 7h30 da noite. Eu chegava 6h30, cansado. O pastor Luiz falava comigo, o que você andou fazendo? Eu falei, pastor, o senhor não pode visitar? Eu que visito. Aí ele me ensinou uma lei da 8ª. Falou, meu filho, ó, essa semana nós não vamos fazer nada. Nada. Nós não vamos ver crente, nós não vamos ver doente, nós não vamos... Só vai ter que ir no culto porque não tem jeito. Quarta-feira. Mas nós não vamos fazer mais nada. Agora, dia domingo, ele falava assim, nós vamos fazer aquele culto. Eu dirigia louvor, irmão. E ele falava comigo, aquele louvor, meu filho. E eu vou pregar. E depois nós vamos orar com a igreja. Quando o culto acabar, o povo nem sabe que nós não fizemos nada a semana inteira. Vai ser aquela glória. E era assim mesmo, irmão. Terminava o culto, o povo abraçava nós, dizendo, mas pelo amor de Deus, vocês devem ter passado um monte a noite inteira, a semana inteira. Era um monte de coberta, irmão. Não era comum, irmãos. Recorrente, eu falo, o pastor tem que criar uma conversa nova na igreja, conversa positiva. Pede a Deus sabedoria. Qual é a conversa positiva? Abraçar, orar com as faxineiras. O pastor chega lá, os pastores auxiliares chegam lá, eles nem cumprimentam os funcionários. O pastor chega, os diáconos estão de plantão, irmãos, vamos tirar selfie, todo mundo aqui comigo? Claro, irmão. A única coisa que nós temos de bom é o povo, irmão. E aí o povo que tem de bom é a liderança. Então, eu tenho bom ânimo para trabalhar? Tenho. Eu ainda consigo, irmãos, ficar ligado 72 horas. Mas eu já fiquei ligado 4 dias direto. Direto. Tempos difíceis, que a gente tinha que expulsar demônio toda madrugada. E nós já tivemos BO brutal. Quem já ouviu falar do dente de ouro? Levanta a mão. Aqui na 8ª teve. E aí os caras vinham brigar comigo, eu tenho nada a ver com isso, gente. Tem nada a ver com isso.
Apareceu, o cara falou, pastor, apareceu um dente de ouro na minha boca. Puf, 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 apareceu na boca de muitos. É o capeta, apareceu na boca de Ana Maria. Que capeta, Zé? Ana Maria anda com capeta? Como é que o senhor explica? Não explico. E também a doutrina nossa não é dente de ouro, a doutrina nossa é o poder de Jesus, o poder da cruz e da ressurreição. Eduardo, uma palavra sobre célula. Eduardo é o brutal, menino. Eduardo é doido varrido. Eduardo não é normal. Eduardo é o que nos ajuda aqui a pensar em atos de bondade. Então, um dia desse aqui tem uma escola pública aqui no bairro. Eu passei lá e vi aquela calçada horrorosa. Falei, Edu, vai lá e olha aquela calçada para mim. Nós vamos consertar aquela calçada daquela escola. Só que não é normal, irmão. Ele falou, pastor, nós podíamos fazer a quadra, nós podíamos pintar a escola. Varão, onde é que vai tanto dinheiro, varão? Vamos fazer e fizemos. E Eduardo tem, pela graça de Deus, expandido nossas células. Então, varão, dá um toque aí, Edu, sobre o assunto. Aqui na equipe, o pastor Jeremias fala que é para a gente parar, a gente também tem que falar para ele parar também. Ele não, é impressionante a turbina. O pessoal fala que o pastor Beto está ligado no 220, o pastor está no 440. É uma máquina de pensar e de impulsionar a gente também. Gente, eu queria falar com você sobre as nossas células. Nós, aqui na Oitava, nós somos uma igreja com células. E nós aprendemos ao longo dos anos a sermos uma igreja com células. E as células têm funcionado de uma maneira extraordinária. Desde o ano passado, nós temos experimentado assim, um crescimento explosivo na nossa rede de células e nós temos, creio que esse ano tivemos uma experiência muito sobrenatural com Deus, porque na campanha de grupos pequenos, nós chegamos a 620 grupos pequenos e a gente tem experimentado assim, a alegria de Deus de termos entendido o propósito de Deus para a Oitava Igreja relacionadas com as células. Então, hoje, nós temos uma estrutura na nossa rede, que ela é super preparada para poder cuidar das células aqui da sede, para poder cuidar das nossas congregações, e nós temos hoje condição de apoiar aquelas igrejas que estão passando por esse momento em que estão precisando revitalizar as suas células ou que querem implantar esse sistema de células. Só que aí é preciso que você entenda que o nosso modelo ele é adequado para igrejas com células, ou seja, você continua tendo as sociedades internas, tendo os ministérios e as células fazem parte dos ministérios da igreja. Então, se essa é a sua visão, se esse é o modelo que você quer adotar, nós temos condição de ajudar você. Na semana que vem agora eu vou fazer uma reunião online, já conversei com vários pastores e pastoras aqui do CPL, e a gente vai fazer uma reunião online em que a gente vai compartilhar um pouco sobre o que é essa visão e como nós, como Oitava Igreja, podemos ajudar você. De cara, eu já posso dizer que nós temos 2 campanhas de grupos pequenos que podem servir para 2 coisas. Primeiro, para você que quer começar o trabalho com células na sua igreja. Essas 2 campanhas, que foram as campanhas que nós fizemos ano passado e esse ano, que a campanha do ano passado foi a campanha Todos a Bordo. A ideia da campanha no ano passado era fazer uma comparação da igreja com um navio de cruzeiro. E a ideia da campanha era chamar as pessoas para que saíssem da posição de passageiros para tripulantes. Aquela métrica de 80-20, 80% não ajuda, enquanto 20% apenas estão trabalhando, dentro do navio de cruzeiro é a mesma proporção. São 1.000 tripulantes para 4.000 passageiros. Então, nós fizemos essa chamada para que as pessoas saíssem. E, gente, foi uma coisa extraordinária que aconteceu no ano passado, que nós chegamos a 304 GPs no ano passado. Foi extraordinário o envolvimento, o engajamento. E esse ano, para nossa surpresa, nós mais do que dobramos o que tinha sido feito no ano passado. Essa campanha desse ano foi a campanha Missão Impossível, e a gente já está agora preparando a campanha do ano que vem. A campanha do ano que vem vai ser Jesus, o Cristo. Então, existe aí um material que a gente tem ele todo preparado para poder passar tudo para vocês, assim, para quem quiser
trabalhar dentro dessa visão de igrejas com células, nós temos condição de ajudar, de apoiar, e a gente entende que, através da campanha, você vai descobrir quem serão os líderes, aqueles que já são líderes. A campanha funciona como um impulsionador, porque a campanha ela dura apenas 5 semanas, então você consegue mobilizar a igreja, impulsionar a igreja e descobrir quem são as pessoas que vão poder ajudar. Você devia ao menos saber, Zé. Não quero adotar esse modelo. Nós não estamos te dando modelo, nós estamos pedindo para você ver aqui se essa estrutura funciona ou não. É só isso. Não gostei. Não gostei. E daí? Não tinha que gostar? Ah, não, foi uma benção. Irmão, nós colamos tudo que dá certo. Uma igreja aqui na cidade, chamada Power Church, virou notícia na cidade, porque um dia o bairro amanheceu com um coraçãozinho vermelho, com uma mensagem: você é amado. O bispo Damasceno é um jovem empresário, meu amigo. Eu falei: bispo, o que é isso que aconteceu aí? Ele falou: uma campanha que nós fizemos para surpreender o bairro. Eu falei: Zé, onde é que isso está? Ele disse: eu dou para o senhor tudo que nós criamos. Eu falei: Eduardo, copia do bispo. E nós fizemos o bairro nosso acordar cheio de coraçãozinho. Eu te amo, Jesus te ama, sua família é uma bênção. Colamos tudo. O bairro endoidou com a 8ª igreja e nós mandamos. Eu mandei um pix para o Damasceno falando: velho, vai jantar com a dona. Que Foram nós colamos a ideia. 5 mil balões desse no bairro, e desses 5 mil balões, praticamente nós recolhemos 100 hastes. Todas as outras que foram distribuídas no bairro foram recolhidos pelos moradores que fizeram vídeos, colocaram na internet. Foi uma coisa realmente extraordinária. Depois nós passamos nas ruas para ver o que era lixo, para a gente recolher. Eu mesmo recolhi, pastor, e foram onde a gente só tinha esses 100. Pronto. Gente boa. Do balão tinha. Não, no balão tinha escrito assim no cartãozinho. Um versículo, a identificação da 8ª. E lá, o bispo fez uma sacada boa, porque lá tinha uma pessoa que trabalhava na televisão. E então a pessoa trouxe a televisão para filmar o bairro e para colocar que, em vez de ficar falando mal dos evangélicos, há uma expressão de amor para com o bairro ao deixar uma mensagem bondosa para as famílias. Irmão, nós colamos tudo que os outros fazem que dá certo e colocamos do nosso jeito. E não estou nem aí. Dou os créditos. Tem uma igreja pentecostal, mega pau, plus crescendo. Eu mando 3 espião lá. Conversa com o pastor, pergunta o que vocês estão fazendo, o que eles fazem que nós não estamos fazendo. Eles estão fazendo lá o culto de plantar a bananeira. Não dá certo para nós. Mas o que eles tiveram uma ideia boa que dá para nós, irmão? Irmão, nós somos uma igreja no bairro. Tem essa escola que eu falei com os irmãos. Um dia eu perguntei, eu não sei se foi, perguntei na nossa equipe pastoral. Eles fazem formatura? Não. Por quê? Não tem lugar. Acho que foi pastor Beto. Foi você que foi lá oferecer para fazer a formatura aqui? Foi. O pastor Beto vai lá e ofereça lá à diretora que nós vamos deixar fazer a formatura aqui. E eu quero formatura. Tem que ter aplauso, assovio. E nós queremos 20 minutos do culto para um pastor nosso pregar uma palavra. Irmão, nunca me lembro de ter vindo nessa formatura, a não ser, eu acho que o ano passado, o ano atrasado, eu estava numa reunião aqui e saí, estava começando a hora da formatura, sábado. Irmão, o povo estava vestido de um jeito, menino do céu.
essas meninas de 18 anos, de 19. Aí veio a mãe da menina com a tia da menina, e a menina decotada até o gogó sem sutiã. E o pai, maluco, mandou a filha me abraçar e dizer que é o pastor Jeremias. Sem ele, nós não teríamos a formatura. Vamos, tia, abraço o homem. Menino, eu fiquei entalado entre aquelas donas, altas e formosas, e semi-peladas. E ele disse, nós vamos postar hoje ainda. Mas, menino, nós já ganhamos muita gente para Jesus com essa formatura. Nós já ganhamos muita gente. Eu ando no bairro aí, menino, tem umas moças que já casaram, que são mães, uns caras, que falam, ô, pastor Jeremias, minha formatura foi lá na 8ª. Nós estamos para servir, menino. O pessoal do posto de saúde vem treinar as pessoas aqui. O pessoal que é da, como é que é, de bairro, associação de bairro, nós oferecemos para eles fazerem reunião aqui e damos lanche de graça. Hein? A polícia militar faz as formaturas da, como é que chama? Hein? Ó, já tivemos aqui a formatura da academia de polícia, o PROERD. Irmãos, nós estamos para servir, irmãos. Aí tem uns caras que vêm falar na minha cabeça, como é que deixa fazer uma formatura com aquele povo? A única proibida é não pode fumar aqui dentro, mas lá no passeio para lá, sem problema. Nós estamos servindo e nós estamos alcançando, irmão. Nós temos que mover os paradigmas, irmão. Não é? Ó, para terminar, pastor Gustavo, uma martelada, pastor Tiago e pastor Beto. Pastor Beto, irmãos, o ninja, pastor Beto foi aqui comigo, pastor de adolescentes, pastor de criança, pastor Beto já foi palhaço de rua. Pastor Beto já foi pastor de juniores, pastor de adolescentes, pastor de jovens, já andou de suspensório. Ele andava com um macacão quando ele era jovem aqui, que o povo da 8ª falava, esse rapaz tem que ser mandado embora, que esse rapaz não é normal, deixa ele aí, gente. Não, nem o pastor, que foi pastor daquela igreja ali perto da gente, naquele bairro perto da gente, acreditava que eu seria pastor, que no seminário usava aquele macacão. Ninguém acreditava. E pastor Beto, irmão, já foi cover de banda. Conta do velório na igreja católica. Vem, Sim. O velório na igreja católica. conta aí, pastor. Irmãos, eu morava de aluguel e eu pedi a Deus uma casa. Se ele me desse uma casa, eu ia abrir a igreja. E eu tinha que cumprir o voto e comecei a fazer um trabalho de... Qual o voto? fazer um trabalho arrastão no bairro. E eu vestia de palhaço, juntava as crianças. Quando eu chegava em casa com as crianças sábado à tarde, trabalhava com a Hamilton Paiva, está ali, um amigo que conhece, e minha esposa já tinha preparado aquele ambiente. De repente, começamos a alcançar os pais das crianças, e o pastor Jeremias me deu 30 cadeiras. Eu, sendo diácono aqui, eu falei assim, pastor, eu preciso ser exonerado para eu trabalhar lá com uma igreja que eu fiz um voto. Ninguém sabia, só eu, ele, Shirley e Deus. Pastor Jeremias, sabiamente descomplicado, falou assim, varão, para eu te desonerar, eu vou ter que fazer assembleia. Você vai ser diácono lá. E assim, irmãos, a primeira congregação nasceu lá em casa de um voto. Morando nesse bairro de periferia, eu comecei a fazer um auê, criar uma associação comunitária, e um dia um vizinho morreu. E o padre ia lá só de vez em quando. E o que eu fiz? Peguei uma camisa quase que amarela, coloquei uma cruz de lapela, e eu entrei pela porta da frente com um monte de folheto, onde vai passar a eternidade. O padre não estava lá e eu entreguei o folheto. Quem foi convidado para pregar no velório do meu vizinho? Eu. Só que na semana seguinte o padre chegou. E pelo microfone o padre então deu um sabão no bairro geral. E a gente também evangelizava no ônibus, porque como eu morava longe, a viagem era quase 40 minutos, senta até lá, eu ficava na frente, ele não ficava trocador, e quando dava aqui na Cristiano Machado, não entrava mais ninguém, eu ficava em pé e começava a pregar até lá no bairro, porque aí o pessoal tinha que me ouvir na marra, no nome de Cristo Jesus. Irmão, então o pastor Beto foi pastor de jovens, foi pastor de adolescentes,
e depois pastor Beto foi para a área de família, e aí pastor Beto foi fazendo curso sobre família, psicanálise, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e agora nós estamos começamos uma igreja nova, vencedora. Falei, pastor Beto, vai lá para você acelerar isso. Uma igreja que nós começamos há um ano e pouco atrás, com 10, 15 pessoas, nós estamos chegando a 300, louvado seja Deus. E Deus vai fazendo, irmãos. Então, nós vamos dobrando e desdobrando. Ó, cada um de vocês fala, hora e apaga a luz. Eu vou embora, vou voltar. Mas vamos lá, rapidamente. Sobre o ensino da igreja, algumas coisas que a gente tem pensado aqui no Oitava e tem dado certo, eu acho que você pode aplicar lá na sua igreja. A primeira coisa que eu tenho conversado com o nosso pastor Jeremias sobre ensino é que o ensino da igreja, ele hoje está democratizado. Por quê? Porque vão ter que escolher se vão te ouvir na escola dominical ou se vão abrir um YouTube com o Hernandes, com Augusto Nicodemos, ou com um teólogo que a pessoa gostar, para ela poder ouvir sobre algum texto ou sobre algum tema. E nesse contexto de ensino democratizado, a gente tem que pensar o que leva as pessoas a quererem participar de uma escola dominical. E aí, você tem que pensar que o principal da igreja está nos relacionamentos. E as pessoas que vão hoje numa escola bíblica dominical presencialmente, ela não está querendo só aprender alguma coisa, ela está querendo se relacionar com gente dentro da escola bíblica. E o professor precisa entender isso. Por quê? Porque é muito comum que a gente pegue alguém da igreja que é inteligente, que conhece bem a Bíblia, e coloque essa pessoa para dar aula. E às vezes é uma pessoa que realmente é muito inteligente, realmente conhece muito da Bíblia, mas não gosta de gente. E aí, não existe espaço para gente que não gosta de gente. Porque a gente é igreja, a gente é irmão, a gente é família. E aí é uma coisa que você precisa pensar se os seus professores, quem te ajuda lá, gosta do pessoal, gosta de estar junto, gosta de abraçar os alunos e gosta de cuidar dos alunos. Por quê? Porque certamente as pessoas hoje na internet vão ter um conteúdo, às vezes mais bem organizado e mais bem administrado durante a aula do que o que a gente tem na nossa igreja. Então, primeiro ponto, tenha professores que gostem de pessoas, não só pessoas que gostem de ensinar. Acontece com muita frequência que me procuram, falam assim, pastor, quero ajudar na escola bíblica, eu quero me tornar professor. E aí eu falo sempre, olha, o caminho aqui é só um. Você precisa, em primeiro lugar, ser aluno. Não existe nenhum professor que não tenha sido aluno. Aí esses dias me procuraram e falaram assim, pastor, eu já dei aula não sei onde, eu formei não sei onde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim, meu irmão, você precisa, em primeiro lugar, entrar na escola bíblica, participar da escola bíblica, para depois você se tornar um professor. Eu falei assim, pastor, não estou querendo muito passar por essa fase de novo, não. Eu falei, meu irmão, muito obrigado, mas então não é esse lugar aqui. É igual a pessoa entrar na igreja, virar pastor titular oficial, eu queria virar presbítero da igreja. Meu irmão, você tem que virar membro aqui? Não estou querendo muito essa parte. A pessoa só quer a glória, né? Ela só quer estar lá na frente. Então a gente tem que ter esses cuidados com a nossa equipe, com quem a gente está trazendo para poder ensinar, compreendendo esse contexto. Compreender que você precisa investir na vida dos seus professores. Todo semestre, nossos professores ganham livros. Todo semestre, sem exceção, nós compramos livros, nós damos livros para os professores. Eles precisam ler para que eles se desenvolvam, para que eles sejam professores melhores. Todo semestre a gente reúne com todos os professores, conversa com eles, ouve o que eles têm para dizer, vê quais são as dificuldades, que sala que está vazia, que sala que está abarrotada de gente, como é que a gente faz, como que você pensa o ensino da sua igreja para que ele seja global. Então você tem que ensinar tudo. Aí o pastor Jeremias falou aqui na última martelada, né? É o professor de Daniel, é a classe de Daniel, e só Daniel, e a pessoa nunca desenvolve outra coisa. Então aqui a gente tem 3 trilhos de conhecimento no nosso projeto pedagógico da escola bíblica. A gente fala sobre vida cristã, temas variados. Vários temas sobre vida cristã, cosmovisão e relacionamentos e etc. A gente tem um trilho sobre análise bíblica,
onde a gente faz análise de textos, de livros da Bíblia durante cada semestre. E a gente tem um trilho que fala sobre história, onde a gente trata a história do Antigo Testamento, Novo Testamento com o período interbíblico e história da igreja. São 3 trilhos para que quem quer se forme de uma forma completa. E os professores têm que transitar em todos os trilhos. Então não tem professor que vai ficar só dando, sabe aquela aula que você pega o comentário bíblico e você lê no dia anterior, aí você vai lá dar aula. A gente não quer isso. A gente quer professores que sejam, de fato, formados em todas as áreas. E aí algumas coisas que a gente tem colocado aqui na nossa igreja tem dado certo, graças a Deus, e tem sido uma bênção as nossas escolas bíblicas. A gente está caminhando e progredindo aí bastante. Bom, sobre... Sim. Não, nós mudamos o currículo. Como é que funciona? Todo início de semestre, eu, junto com... A gente tem aqui um presbítero nosso, que é o presbítero Denilson, que também me ajuda. A gente senta junto e define quais serão as turmas do próximo ano, levando em conta o histórico do que já foi dado. E a gente sempre muda. Por exemplo, esse ano nós estamos tendo aula no Evangelho de Marcos, no livro de Daniel, nós estamos tendo aula... A gente pega todos os livros, por exemplo, da trilha de análise bíblica. No próximo semestre, a gente muda. Muda para que o professor dê estilos literários bíblicos diferentes. Então, ele está dando o Evangelho agora, ele vai para um profeta do Antigo Testamento, ele vai para o livro do Pentateuco, de forma que a gente forme tanto professores quanto alunos com temas variados. E a gente incentiva os alunos a trocarem de tema. Então, o aluno, esse semestre, viu lá um evangelho. Poxa, semestre que vem, vai ver um outro tipo de literatura bíblica. Então, a gente vai incentivando os alunos, guiando eles por esses trilhos, mas sem ser um negócio muito rígido. Tem aluno que se apega muito ao professor. E aí a gente também não quer expulsar a pessoa da escola bíblica. Então, se apegou demais, tudo bem, meu irmão, não é o que a gente deseja, a gente tem um projeto para você se formar, mas a gente quer que você esteja aqui. Então, se você for sair, então fica aqui. Pronto. Entendeu? Então, a gente faz dessa forma. Alguma outra pergunta sobre isso? A gente tem o Cetro, inclusive, para todos vocês. O Cetro é o nosso curso mesmo de formação teológica. E a gente dá aulas segundas, terças, quartas e quintas, no turno da noite. É tanto presencial quanto online. Quem é membro da nossa igreja tem um desconto. Para qualquer um de vocês que está no CPL, quiserem enviar líderes de vocês para fazerem, vocês têm o mesmo desconto que os membros da nossa igreja têm. Só falar com a secretaria que você veio no CPL, se quiser inscrever alguém da sua igreja para poder participar com a gente, para poder aprender um pouco. Aí nós temos uma grade curricular bem mais teológica, assim, ela é mais robusta. E aí nós temos formatura, tem certificado. Então, a gente tem isso tudo. Na escola bíblica, a gente tem alguns costumes. A pessoa veio todos os dias, a gente dá um livro para a pessoa. Então, tem várias coisas que a gente vai fazendo para tentar. A gente bota lanche nas salas, aí cada professor organiza. Até presbítero... Cadê o Danilo? Está aí? Está lá, ó. Presbítero Danilo, nosso professor atualmente da classe de Daniel. Então, ó, turma do presbítero Danilo tem lá 80 pessoas na sala. Então, é lotado, é uma bênção. O quê? A escola bíblica funciona aqui, domingo às 9 horas, domingo às 11 horas e quinta-feira às 20 horas. São os dias... domingo acontece várias, né? Acontecem 14 escolas bíblicas, 9 horas. Aí acontece mais 2 às 11 e mais uma quinta-feira. Oi? Tem, simultâneo. Várias classes são simultâneas. Domingo, 9 horas, tem várias classes acontecendo. Os alunos podem escolher quais são. Oi? E o culto, 9 horas, acontecendo. O culto está acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tem culto aqui 9 horas e lá embaixo, nas salas, tem a escola bíblica dominical acontecendo. Qual classe ele quer participar? A gente bota um banner... E aí ele pode entrar, tem um aplicativo da igreja, né? Ele pode entrar pelo aplicativo ou pelo QR Code, e aí escolhe qual a classe aí quer participar e se inscreve. Nesse aspecto, é interessante a pergunta, porque é a dinâmica da igreja, né? Nós temos culto infantil, enquanto o pai
está na escola bíblica, o filho dele está no culto infantil, ele tem condição de ir para o culto às 11 horas, enquanto o filho tem uma escola bíblica infantil, não somente um culto infantil, por causa do que o pastor Jeremias falou anteriormente, né? E não necessariamente apenas vamos concorrer um com o outro, não, são as dinâmicas do desdobramento da igreja, né? Mas uma coisa que já teve aqui foi a escola bíblica terça-feira, porque teve uma demanda bruta. Então, a questão do pastor Jeremias, inclusive, faz parte do curso de escola bíblica, que é o catecúmenos, né? Os primeiros passos da sua igreja, o qual novos membros, seja o nome do curso, de fazer assim, não tem um dia que me atende. Vamos ver se há algum outro dia na agenda a gente tem um professor, vamos abrir uma nova turma, um dinamismo assim, né, que pode servir à igreja. As classes de discipulado, né, para quem está entrando, elas podem acontecer em qualquer dia, inclusive nos domingos, em outros horários, de acordo com assim, você pode, que dia a gente arruma um jeito, a gente faz o discipulado, e a gente tem classes para discipulado para juniores, que é classe só de juniores, tem classe só dos adolescentes, tem classe, já teve classe só para a 8ª jovem, que é a juventude da nossa igreja, para a gente pegar essa turma, forma todo mundo junto, receber todo mundo junto, é uma festa maravilhosa. Você recebe todo mundo de uma vez, é legal demais. Vale muito a pena, ó, Ricardo Reckert está aí, nosso presbítero. Quiser conversar com ele sobre juniores, aí está aí a lenda. A lenda. Pastor, sobre o conteúdo que é ministrado pelos professores, vocês entregam ele pronto ou ele pega tipo o livro de Daniel e ele trabalha o conteúdo ali da forma didática que ele acha melhor? A gente sempre dá o livro que vai nortear. Então, a gente usa muito os livros do Hernandes. Os livros do Hernandes são bons para o comentário do Hernandes sobre o livro. Porque ele tem comentários práticos, ao mesmo tempo ele tem uma bibliografia que o professor consegue se aprofundar exegeticamente. Então, a gente dá o livro, mas o professor também tem o trabalho dele de fazer a pesquisa e elaborar a aula de acordo com outros materiais também que ele tem à disposição. Mas a gente dá um livro norte para poder seguir. Só porque também nós não vamos ficar muito tempo, porque tem... Sobre o Conselho Missionário, o pastor Tiago também é do Conselho Missionário. Tem alguém que quer saber alguma coisa sobre as missões da 8ª? Se quiser fazer alguma pergunta sobre isso. Amém. Bom, meus irmãos, eu sou o Tiago, eu sou o responsável pela 8ª Nova Lima. Juntamente com a 8ª Betim, foram as duas primeiras plantações que a gente resolveu usar esse nome aí, né? 8ª, uma congregação da nossa igreja, e estamos, então, nesse processo de plantação há 7 anos e meio, né? E os irmãos estão cansados. Eu queria me colocar à disposição de você que é pastor, que sonha com um projeto de plantação. 3 conselhos breves. A gente aprende muito com o pastor Jeremias aqui, né? Mas eu tenho certeza que se eu chamar aqui cada um de vocês para dar um conselho, para qualquer um, seja para o próprio pastor Jeremias, você tem um bom conselho para dar. O que isso significa? Você precisa de gente perto de você para sonhar a sua igreja. Meu primeiro conselho é: você precisa achar gente para caminhar com você, para te dar conselhos. E aí você vai sonhar em ter um conselheiro como eu tenho. Eu sou melhor porque eu tenho acesso a fulano. Não. A tentação, eu queria um mentor. Gente, meu mentor é o pastor Jeremias. Aí eu falo assim, eu queria que o pastor Jeremias fosse meu mentor. Tenta, mas vai que você não consegue e você vai ficar frustrado. Então, procura mentor. Gente, todo mundo conhece um crente que você admira, que tem tempo para poder compartilhar um bom conselho para te ouvir e ser seu conselheiro premium, assim, para falar rasgado o que acha da sua pregação, o que acha da forma como você lidera a liturgia da sua igreja, para você caminhar de mãos dadas com alguém que não é da sua igreja, mas que você vai escutar como um mentor. Então, procure alguém para você se submeter, ouvir, abrir seu coração para você não caminhar sozinho. O segundo é persevere. Meus irmãos, perseverança. Um detalhe de missões que a gente tem da nossa amada igreja. O pastor Cássio, ao plantar a igreja, a gente olha lá o que aconteceu no povo do Alto Rio Negro. Nós temos uma estatística de um avivamento que aconteceu lá. Mais de 70% de uma tribo
convertida ao evangelho através de uma família missionária. 70%. Você não acha essa estatística no mundo. Deus usou a vida dele. Sabe quantos anos para ele ver o primeiro convertido naquela tribo? 7 anos. Sabe quantos anos que ele demorou para aprender a língua da tribo? 2 anos. O que eu aprendi nessa viagem missionária que a gente fez esse ano? Persevere. Vai envolver trabalho, mas vai envolver tempo. A gente aprende a ser líder também, a gente aprende a conhecer a igreja, a igreja aprende a entender a nossa língua. Às vezes a gente não comunica tão bem, mas a igreja vai aprendendo seu jeito e vai entendendo. Estatística do Tim Keller. Mais de... Agora os números é pela minha conta, tá? A maioria, sim, das igrejas tradicionais do mundo, que são consideradas mega churches, né, que as grandes igrejas, o líder tem mais de 25 anos de ministério. Então você tira aí fora desse bolo aí essas explosões, igrejas explosivas, e aí faz a crítica, porque essas igrejas explosivas não duram mais do que 5 anos. Então, de alto, né? De mega. Então, meus irmãos, persevere. É difícil hoje, tá? Vai caminhando, fica à vontade. Vai caminhando. E por último, tem a ver com o que nós cremos aqui de missões. Eu não sei qual é a fagulha de missões que faz com que a igreja movimente. Se eu pudesse falar assim, sabe quando a gente é tentado a levar o dízimo ou a oferta pensando no nosso bolso? Falar assim, se eu der, Deus vai me fazer prosperar? Todos nós somos tentados com isso. Missões tem um negócio desse aí com o crescimento de igreja. Você vai olhar, vai ver que todas as igrejas que crescem no mundo estão envolvidas em missões. Onde que está isso na Bíblia? Falando que é um modelo a se seguir? Não, você não vai achar isso claro, mas isso está no coração de Deus e no propósito da igreja. Se você sonha em ver uma igreja crescendo, você precisa levar a sua igreja a orar e investir financeiramente em missões. Se eu pudesse arriscar que existe uma regrinha assim, espiritual para o crescimento de igreja, eu apostaria nessa ficha. Faça a sua igreja sonhar com missões e depositar onde ela não vai ver a colheita, mas vai confiar que o Senhor é o Senhor da colheita. Amém? Gente, missão sempre inclui o globo. O que é? Evangelismo fora... Evangelismo, familiares. O evangelismo do outro lado da rua, que é um evangelismo sacrificial, que envolve evangelismo urbano, e o evangelismo transcultural. Nunca missões é evangelismo apenas para os familiares. Missões nunca é evangelismo do outro lado da rua, e missões nunca é evangelismo só transcultural. Evangelismo é um pacote. É um pacote de missões. A gente deposita a mesma intensidade nos 3 níveis, porque um desequilíbrio vai fazer com que a sua igreja seja movida por onde está dando mais resultado. Porque, aqui está dando fruto, vamos colocar toda a nossa energia, e aí você não está confiando no Deus da Seara, você está confiando na habilidade e nas oportunidades. Então, quando eu falo de missões, eu estou falando desses 3 níveis de fé que faz com que a gente evangelize o colega de trabalho, que a gente vá para a rua evangelizar uma pessoa que você não conhece com fervor e de levantar recursos financeiros, enviar missionários para pessoas que talvez você nunca vai trocar um oi e crendo que Deus vai abrir uma igreja lá que às vezes nem é da sua denominação. Amém? Uma pergunta difícil, mas, no meu entendimento, necessária. Já aconteceu de a igreja que investia em um campo e chegar à conclusão que não compensava investir no campo? Claro, gente. Uma coisa, eu posso... Hã? Não é que não compensa o A questão não é o campo, gente. A seara do Senhor, né? A gente está como igreja e junto com uma agência missionária numa responsabilidade. A gente sempre cita o versículo onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali o Senhor estará. A gente faz isso na reunião de oração que está fraca, né? Tem pouca gente, a gente fortalece. Mas ali está falando sobre a disciplina do Senhor e da autoridade que Deus deu para a igreja de decidir algumas coisas. Então, quando fazemos missões, nós estamos sob a autoridade de Deus de levantar bons trabalhadores. A palavra do Senhor está cheia de textos bíblicos que falam sobre
como escolher bons trabalhadores. Tem homens de boa fama, que sabem bem manusear a palavra, não dás ao vinho, seja para qualquer tipo de ofício, nós usamos os mesmos métodos. Boa análise. Isso envolve saber das notícias, ver se o campo está frutificando, ver como o campo enxerga a pessoa. A questão não é falta de conversão, é formação, relatório, motivação, saúde do missionário ou do pastor do campo e assim por diante. Então, é comum encerrar projetos? Não é comum, mas acontece com frequência. Não é comum, mas acontece com frequência. Aí eu perguntei para o irmão da nossa igreja, que vê assim, investimentos, né? A gente investe em microfone caro, a gente investe em muitas coisas. Falei assim, pastor, a gente não poderia colocar esse recurso todo em missões? Pergunta que todo mundo fala assim, né? Tanta gente morrendo na África. Sabe essas perguntas que pega a gente de surpresa, mas depois a gente pensa opa, tem resposta para isso. E esse irmão é empresário, e ele está lutando, sabe para quê? Contratar profissional. E na reunião de oração, o que ele pede? Oh, Deus, orem por mim, porque eu não consigo. Eu estou há 6 meses com uma vaga aberta na empresa e eu não consigo preencher. Por quê? Não é qualquer pessoa para aquele lugar. Então, um exemplo da nossa igreja, nosso conselho missionário está ávido para enviar missionários. Ávido. É difícil levantar o obreiro preparado, que vai se encaixar no projeto, nos sonhos, na visão que Deus entregou para a nossa igreja, para os campos que nós estamos sonhando, e também juntamente com a liderança do nosso conselho missionário e do nosso pastor Jeremias. Então, assim, o conselho da nossa igreja é um conselho que ama missões, que investe. Agora, ele é criterioso. Uma frase que eu ouvi do pastor Jeremias que me acompanha. R$5 é caro demais para ser jogado fora. R$50 mil não é nada se for no lugar que Deus mandou. Fechou? Meus irmãos, uma coisa nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com o dinheiro do Senhor. E com o dinheiro do Senhor a gente trabalha assim, com uma seriedade gigantesca. E quando a gente analisa campo, analisa o obreiro, a gente olha como que vai ser o gasto, o recurso, não só para a família do obreiro, né, mas para o projeto, a gente tem que analisar isso com muita calma, orar bastante, porque o dinheiro não é nosso. É o Senhor que tem que direcionar. Mas a igreja tem que ser a primeira que entra em missões. Então, se a gente quer que o membro da nossa igreja dê o dízimo, dê uma oferta missionária, a igreja tem que fazer isso primeiro. A sua igreja precisa dizimar. Aí quem é da IPB está mais acostumado com essa ideia, né? Dizima lá para o Supremo Conselho. Mas a sua igreja precisa, então, se você não é da igreja presbiteriana, você é acostumado a dar uma oferta para outra igreja, fora do seu contexto, você separar uma oferta do conselho para missões. Então, aqui no Oitava a gente é separado, né? A gente trabalha com missões transculturais. A gente tem também, além das missões transculturais, temos os evangelismos, que o pastor Luiz toma conta. Nós temos também o Comply, que faz plantação de igreja, muito no contexto que Brasil. De apoio, aí trabalha parcerias. Parcerias de plantação de igreja. Então, a gente tem 3 frentes aí que estão envolvidas com missões, mas a gente trabalha aqui mais com missões transculturais. Mas é lembrar isso, a igreja tem que dar o primeiro passo. O pastor tem que ser o primeiro. E ninguém tem que ficar sabendo. Você tem que fazer isso, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que dar uma oferta missionária, e é todo mês, eu falo com a igreja. Meus irmãos, o missionário não come só em época de conferência missionária. A oferta missionária tem que ser todo mês. Você tem que separar seu orçamento de uma oferta missionária. E a igreja tem que fazer a mesma coisa do conselho para missões. Amém? Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus. Tua bondade nos surpreende, Senhor. Nós te louvamos pela vida do pastor Jeremias, pelo tempo que ele dedicou aqui para compartilhar, Pai, tanta coisa boa que o Senhor entregou para ele. Obrigado pelas nossas igrejas, Pai, aqui representadas. Obrigado por cada um aqui que ficou ouvindo, assim, desejoso de pegar uma dessas sementes do Senhor e levá-la para plantar no solo do Senhor. Pedimos essa bênção para que a gente consiga, Senhor, colocar em prática. Então, abra continuamente os nossos olhos. Falamos aqui sobre células,
falamos, Pai, sobre missões, falamos sobre o ensino da igreja, sobre esse dinamismo que o nosso pastor Beto tem pelo evangelismo, por amar a vida das pessoas. Senhor, isso tudo é do Senhor e o Senhor é o dono de todos os dons, de todas as habilidades, da administração perfeita. O Senhor é o criador de todas as coisas, Pai. Então eu peço, como filho do Senhor, que o Senhor derrame isso sobre todos aqui que estão participando do CPL, Pai, que estão ávidos, desejosos, Pai, de pegar um pouco daquilo que o Senhor tem de especial, porque sem o Senhor, Pai, nós não somos nada, mas com o Senhor nós temos esse dinamismo da multiplicação. Então, dizemos aqui, Pai, somos o Senhor e cremos no poder do Senhor sobre a vida dessas igrejas. Os abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém.